Olá, grande abraço para você, começando mais um Semana Esportes aqui pela TV Semana. Hoje, quinta-feira, e claro, quinta-feira é dia de destacar a rodada de quarta do Campeonato Brasileiro. Em muitos jogos ontem, nós tivemos 8 partidas realizadas na noite de quarta-feira, muitos gols, muita emoção, e vamos trazer todos os gols e debater todas as partidas a partir de agora aqui no Semana Esportes, destacando, claro, a partida entre Atlético Mineiro e Flamengo, realizada no Maracanã. O Flamengo venceu por 2-1 de virada e o Atlético estacionou na tabela da classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo deu uma melhorada aí, parece que agora vai dar para respirar um pouco, né? E a gente vai falar sobre isso aqui no nosso programa. Vamos falar também dos preparativos do Cruzeiro para o confronto desta quinta-feira à noite contra o Grêmio lá no Mineirão. O Internacional ontem foi derrotado, a gente vai destacar já já. O Cruzeiro pode então abrir uma frente ainda maior na tabela de classificação e a gente falará sobre isso e trará outros detalhes, né, e destaques de assuntos que são aí repercutidos no momento também na Raposa. Para tanto, comigo mais uma vez, Jorge Mendes Magalhães, meu amigo Jorginho. Fala, Léo Baião. Tudo bem, Jorginho? Tudo bem, não. Mas, né? Dentro do possível. Dentro do possível, né, André? Tudo bem. O André, Fala, André. Tudo bem, André? nem jogou tudo ontem bem, o time dele e ganhou. Tudo azul, entendeu? Quem não tá, como eles mesmos dizem, que não deve estar muito bem, esse lado aí, preto e branco das coisas aí, né? Muito bem. O Galo Aliás, ele foi... tá de branco, só faltou o preto. O preto tá no microfone ali com a Tá espuminha. certo. O Galo foi ao Rio de Janeiro, foi derrotado pelo Flamengo. A gente vai falar sobre isso já na sequência aqui do programa. Mas antes vamos enfatizar as demais partidas, né, que movimentaram o Campeonato Brasileiro na noite dessa quarta-feira, na 16ª rodada da competição. Curitiba venceu a Vitória por 2-0, né? Curitiba vence a primeira no Couto e afunda o Vitória na tabela do Brasileiro. Curitiba e Vitória no Couto Pereira, jogo realizado ontem à noite, como eu já disse. Curitiba 2, Vitória 0. Os gols foram do Dudu Figueiredo, um belíssimo gol, né, um chute a longa distância, e do Keirson, né, com golaço de Dudu e Keirson de pênalti. O Verdão ganhou a primeira em casa, mas o time segue na zona de rebaixamento, né? O Leão caiu para a 19ª posição e a Lanterninha ficou, sabe com quem? O que é isso aí, Jorge? É duro, tá, Léo? Pode mostrar para mim? É cada coisa que chega aqui, é do Flamengo, é do Atlético, é impressionante. Agora eles estão online, né? Então, o tempo todo chega ai. informação, chega a governação também. Vamos lá, dá um... Isso é o golpe que eu te falei, a Miloc, que eu te falei. Posiciona para a câmera lá. Vamos ver se pega aí. Peraí, André, dá um close aí, JB. É umas Fixa imagens fixa do aí. meu amigo flamenguista, né? Daniel, filho do Arnaldo. Né? O Isso é um Daniel. golpe de sumô, né? Esse golpe de jiu-jitsu. É o Vasari, né? Não, isso aí é o Miloc do jiu-jitsu. Quando Muito prende o bem. braço Aí, e Daniel, torce. um abraço, Ei, garoto. Que fase, viu? É difícil, Muito tá? bem. Algo sobre esse jogo? Alguém assistiu essa partida do Curitiba contra o Vitória, que o Curitiba venceu, o Coxa venceu por 2-0 o Alvinegro, o Rubro-Negro, né, o Rubro-Negro Baiano, e o Coxa, então, saiu aí da lanterna, e sabe quem ficou com a lanterninha agora? O Palmeiras, né? Ei. E aí, algo sobre esse jogo, Curitiba e Vitória? Olha, o Curitiba esboçou uma reação aí, né, nesse Campeonato Brasileiro, mesmo porque se tratava que ele já estava lá embaixo da tabela, né? E o Vitória também é um time que está oscilando muito, uma hora joga bem, uma hora joga mal, e o Curitiba soube se aproveitar disso, saiu com ontem uma bela vitória que ajudou ele a sair dessa zona aí que estava dando o que falar, hein? Jorginho, o Curitiba fez com a Vitória isso aí que apareceu na foto agora, né? Um golpe estratégico. Na verdade, ontem foi o dia dos últimos, né? Os últimos, pelo menos, de vez em quando, costumam ser os primeiros. O Curitiba a gente já esperava que houvesse uma reação, né? A gente sabe que o Paraná tem duas grandes equipes, né? 2 grandes estádios a nível de Copa do Mundo. Não pode deixar que o futebol paranaense, né, fique na posição que está. Eu gosto de ver essa reação do Curitiba, porque o Curitiba já foi campeão brasileiro, né? É um clube de tradição no nosso futebol. Então eu gosto de ver a ascensão desses clubes que tem grandes torcidas. E eu fiquei feliz com a vitória do Curitiba. Ano passado também passou a mesma situação, recordando aí, né? Começou o início muito mal e foi lá para a zona de rebaixamento, depois conseguiu se salvar aí. Muito bem. Botafogo também entrou em campo ontem. O time estava empolgado porque tinha vencido o Fluminense no Clássico Carioca de domingo e tinha recebido aí alguns dos seus 5 meses de salário atrasados, né? Motivou os jogadores, mas essa motivação não foi suficiente
para vencer. O Botafogo foi derrotado pelo Figueirense, jogando na noite dessa quarta-feira, no estádio Orlando Scarpelli. A gente vai ver o gol aí. O gol foi do Cleiton, né? E, portanto, o Figueirense 1, Botafogo 0. O Cleiton garantiu a vitória catarinense, com um gol marcado aos 2 minutos do primeiro tempo, né? O duelo foi movimentado, o Botafogo pressionou, mas o placar permaneceu no 1-0. Então, o Botafogo não conseguiu confirmar, vamos dizer assim, a sua reação na competição. Botafogo do nosso amigo Mariano, né? Mariano, triste, né? Mas é isso mesmo, Botafogo não tá naquela história, né? Ganha uma, empata outra, perde duas, né? E vamos por aí. Mas uma a instabilidade. rodada acabou ajudando o Botafogo, né? O Palmeiras acabou ajudando o Botafogo, né? E o Botafogo ficou ali, né? Acho que é o primeiro, né? Da zona da degola ali, não é isso? Exatamente. Como você gosta dele como técnico, o Mancini já tá balançando, hein? Muito bem, André. Não é gostar dele. Eu Gosta acho ele como um bom profissional. técnico de futebol, um bom Bom profissional. técnico, nunca ganhou nada. Uma coisa é o cara fazer Não. sucesso num time onde não se paga salário, onde está uma bagunça imensa. Esse cara só pega time nessas condições. Mas dá ele um bom plantel, com salários em dia, que ele vai fazer boas campanhas sim. Botafogo não merece o Mancini, não. Muito bem. A sequência aqui da nosso retrospecto, vamos dizer assim, né? Dos jogos desta quarta-feira, traz também os gols de Sport 2, Palmeiras 1. O meu amigo Ivan, lá da Supercap TV, né, certamente não está muito feliz, né? Que é palmeirense de quarto costado. E o Palmeiras, Ivan, agora é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Né? Aquela lanterna que está com o Flamengo passando para vocês. Agora é suas, né? Fica com ela momentaneamente aí. O Sport quebrou então a sequência sem vitórias, subiu na tabela de classificação, né? E afundou o Palmeiras na lanterna da competição. Arena Pernambuco, Sport 2, Palmeiras 1. Os gols foram do Patrick, né, a gente está vendo aí, do goleiro Fábio, um gol contra do goleiro Fábio, aliás, que infelicidade, né, do goleiro do Palmeiras, foi tentar socar a bola foi contra as suas próprias redes, e o Henrique, né, também marcou, final de partida 2-1, Henrique marcou para o Palmeiras, né, o Leão, então, que não vencia, havia 3 partidas, quebrou o jejum e se aproximou do G4. Já o Verdão vive situação dramática e termina a rodada na última colocação da competição, André. Olha, eu vi esse jogo ontem todo, né? Aproveitando aí a oportunidade, o meu sobrinho Vinicinho, faz a campanha em São Paulo aí, pra botar esse careca aí e ir embora, antes que acaba de afundar o Palmeiras aí, porque desse jeito dá não. Mas o time é ruim, o treinador vai fazer o quê? Pois é, mas o time não tem esquema tático, não sabe se defender. Olha, Léo, o Palmeiras não deixou de ser goleado historicamente no futebol brasileiro. No primeiro tempo, o goleiro do Palmeiras fez 3 grandes defesas. No segundo tempo fez mais 3 grandes defesas. Então você imagina o que foi o jogo. O sufoco que o Palmeiras tomou. Situação do Palmeiras, né? Já foi Entendeu? 2 vezes rebaixado para a segunda divisão. Se for rebaixado a terceira vez, será um vexame histórico, né? Realmente, 3 vezes rebaixado. O Fluminense já foi 3 ou 4 vezes Segundo rebaixado. a imprensa... Né? E o Palmeiras irá aí ter um número de rebaixamento parecido com o do Tricolor. Segundo a Então o imprensa Fluminense paulista... volta, né? O Palmeiras geralmente não consegue. Segundo a imprensa paulista, Jorginho, o careca tá quase ficando careca mesmo, hein? Olha, a situação do Paulo Boa do careca lá. A situação do Palmeiras é interessante. Eu já vi esse filme no Atlético Mineiro, em outros times. Esse negócio de centenário, fosse esses clubes, esqueciam esse negócio de comemorar centenário. Nunca deu certo a comemoração do centenário. É verdade. Você pensou o Palmeiras, o ano passado, disputou a segunda, se voltar para a segunda no ano do centenário, quer dizer, para que serve esse negócio de centenário? Para nada. Então a verdade é o seguinte, a questão do Gareca no Palmeiras, a gente tem que analisar de 2 formas. A primeira eu analiso o seguinte, é muito complicado, Léo, o cara sair do seu país, não fala a língua ainda do português corretamente, para expressar para os atletas, numa boa pré-eleição, num bom esquema tático. Ele não conhece os times do futebol brasileiro, tem que conhecer o futebol brasileiro, ver como joga os times do futebol brasileiro, como joga alguns jogadores do futebol brasileiro, como posiciona em campo, como define, para ele poder, na sua contrapartida cá, fazer um trabalho de marcar primeiro para depois atacar. Então isso é muito difícil para o Gareca, para fazer um julgamento dele como um bom treinador. Ele teria que ficar aqui, quem ia aguentar ele, eu não sei, pelo menos 1 ano ou 2 para ele começar a fazer sucesso. Mas também, por um outro lado, ele deve também, porque ele pensou, me parece, 4 a 5 jogadores da responsabilidade dele, são jogadores argentinos, que ele trouxe para o plantel do Palmeiras.
E ele não está conseguindo ainda dar liga, né, a isso. Porém, eu quero ainda continuar respeitando o Gareca, que é um bom treinador, sim, fez grandes trabalhos lá, mas não sai de um país hoje e já vai fazendo sucesso amanhã. Não é bem os argentinos que atuam no futebol brasileiro, não todos, claro, mas a maioria deles, né, são jogadores de segundo e terceiro escalão do futebol argentino. Porque os jogadores de primeiro nível, eles jogam no exterior, jogam na Europa. Eu né? nunca vi falar. É o caso aí do Di Maria, é o caso do Messi, é o caso do Agüero, por aí vai. Então a gente tem jogadores aí do futebol argentino que até jogam bem aqui, como o Conca, o D'Alessandro, que são aí talvez de um nível um pouco mais elevado, mas outros jogadores são de nível inferior. Né? E eles acabam atuando aqui no Brasil, porque é um mercado interessante para os argentinos, sobretudo em relação à questão salarial. Vamos fazer um intervalo? Alguma coisa, André? Só para complementar aqui, você sabe, antes que o Gareca vira careca, você sabe qual o título lá, qual time que ele comandou lá para passar o pessoal de casa? E, sinceramente, eu não sei. Não, as campanhas dele no futebol argentino é bom. Ele é um treinador muito querido e muito respeitado pela crônica esportiva argentina, mas não se planta um pé de laranja hoje e chupa a laranja amanhã. Não é assim. Muito bem. Vamos fazer o intervalo então. Na volta, a vitória do Santos sobre o Atlético Paranaense, jogando na Vila Belmiro. A derrota do Fluminense. O Fluminense estava bem aí, agora desandou a perder. Ele está só caindo na tabela de classificação. Foi lá para Santa Catarina e perdeu. E o São Paulo venceu o Internacional em pleno Beira-Rio. Assim o Cruzeiro agradece, né? Claro. O Internacional, vice-líder, perdeu em casa. E o Cruzeiro joga hoje com o Grêmio, ó. E pode ampliar a sua vantagem na tabela de classificação. Já depois do intervalo, destacamos esses outros jogos da rodada de ontem do Brasileirão. Até já.